Vendedores de alto custo. Bom dia, boa tarde, boa Buenos noite días, a buenas todas as tardes, buenas pessoas noches a que todas las nos personas que acompanham nos neste dia acompañan 2, en este o número día 2 de 2, funis la Masterclass número irresistíveis. 2 Eu de sou embudos Luiz Eduardo irresistibles. Yo Baron, soy Luis Eduardo diretor Barón, do Instituto de director del Negócios, Instituto de e vou Negocios, estar y com voy a estar você contigo durante durante algo, uma hora e pouco, hablando de este falando mundo sobre esse maravilloso de los mundo embudos maravilhoso irresistibles y dos viendo funis hoy, sobre todo, irresistíveis. cómo E vendo podemos hoje, aplicarlos en nuestro sobretudo, negocio. como Hoy podemos tenemos varias cosas aplicá-los ao nosso importantes, negócio. muchas Hoje cosas temos importantes. várias coisas Vamos a importantes, empezar nuestra muitas transmisión coisas del día de hoy importantes. porque, Vamos começar nossa como te transmissão decía, de hemos hoje, estado viendo porque, como eu todo dizia, lo que temos es visto cómo aplicar tudo o los que é embudos y hoy como vas a conocer aplicar os exactamente funis. qué es lo que E tienes que hoje hacer. você vai conhecer En la clase del exatamente lunes o que precisa pasado fazer. Na estuvimos aula da viendo segunda-feira qué es un passada, embudo vimos o que é um básicamente, funil, el basicamente. tema O de tema AIDA, do recuerden AIDA, ustedes, lembram? Sanelmo 1900, Luiz cria o método 1898, AIDA. Sanelmo E, Luis baseados nisso, crea sabemos que el podemos método atrair, AIDA y nutrir e basados vender en para esto sabemos prospectos nosotros no que que chamamos podemos de atraer, nutrir y funil de vender vendas, prospectos en lo um que llamamos funnel, nosotros un como embudo dizem de em ventas, un inglês. funnel que llamamos en inglés. Basicamente, trazemos Básicamente tráfego para traemos que as tráfico pessoas para que possam chegar la gente ao nosso pueda funil. llegar a E, nuestro embudo y graças a nosotros sistemas tenemos, de gracias a aquisição, sistemas de conversão adquisición, e conversión y escala, escala, la temos a oportunidad de oportunidade tomar a de una persona que transformar de uma pronto es pessoa que talvez seja curiosa apenas y curiosa em um convertirlo en prospecto un prospecto qualificado que calificado chega que llegue a a comprar, comprar es decir, de un nós, ou cliente, seja, y a ese em um cliente podemos cliente, vender e a productos de esse mayor cliente precio con podemos más vender produtos de frecuencia. maior valor Básicamente com ese es mais frequência. digamos, el Basicamente, resumen, esse é, digamos, o los resumo, fundamentos os del embudo. ¿Cuál es el fundamentos propósito? do funil. Crear Qual un é o propósito? sistema de adquisición Criar um de sistema clientes. de Y eso nos aquisição de sirve clientes. en E isso todos los serve negocios. para todos os Vimos los negócios. problemas, Vimos os vimos problemas. que Vimos que o principal el principal problema problema es é que que mucha muita gente, yo creo que gente, ayer acho veíamos que una ontem noticia mesmo, de esto, não no fazia sabía que no ideia existía, disso. etcétera, Não etcétera. sabia Está que isso buenísimo. existia, etc, Otros sabían, etc. pero todo lo Está tenían como ótimo. por Outros sabiam, partes, mas ¿no? tinham Si yo tudo uso esto, meio pero no uso lo separado, não? otro, no se me ha Eu ocurrido uso eso. isso, Entonces mas es não como uso que no aquilo, funciona todo ou não tinha integrado. me ocorrido aquilo outro. La otra parte, que es el Então, é principal error, es como que la gente se se não enfoca en la funcionasse de parte forma técnica. Ah, es integrada. que lo A técnico, outra y se parte, que é queda o la parte principal técnica. erro, La técnica é tiene que as solución, pessoas focam na porque si la parte técnica técnica. Ah, é hay que é solución para lo técnico. técnico. E ficam Lo presas más apenas na importante parte que te tienes que técnica. A enfocar es en técnica tem ¿no? solução, En el ou marketing de seja, estrategia y en sempre há crear tu solução para o sistema de técnico. ventas, porque O mais nada importante sacas em que con você tener deve se concentrar tu é no parte técnica marketing, na funcionando si no estratégia sabes qué es e lo que em vas a hacer. criar o seu Esa sistema es de la vendas. parte Porque não fundamental. adianta nada ter a parte técnica funcionando se você não sabe o que vai fazer com ela. Então, essa é a parte fundamental. E algo que Y eu não falei na algo que segunda-feira, no mas que hablé el menciono lunes, agora, pero que é te lo que o menciono, outro erro que as es pessoas que el cometem otro error é que a la gente falta de comete es la ação. falta de acción. As pessoas dizem: ó, La gente dice, sensacional, isso é sensacional, ótimo, eso es adorei, buenísimo, isso y pode me ajudar o encanta, meu eso me puede negócio, ayudar a eu mi posso negocio, alavancar yo minhas puedo vendas, não catapultar mis tinha me ventas, ocorrido, mas no se não me había fazem ocurrido, nada. E isso pero é no igualmente hacen nada. grave, ou seja, Y eso receber es igual informação de grave. e Es decir, não aplicá-la recibir é como información, pero no é pior aplicarla do es que não como tê-la es peor que no recebido, haberla recibido. entende? Sí, É ainda mais es más grave. grave todavía. Vimos para quem eram os Vimos funis para quienes era irresistíveis, los para embudos, negócios embudos físicos irresistibles, e para negocios digitais. físicos y Negócios digitales, físicos, como negocios os físicos negócios como los negocios locais, os locales, los virtuais, virtuales, os los digitais, digitales como como los serviços servicios profissionais, profesionales, serviços servicios locais, locales, infoprodutos. Básicamente son como los Basicamente, são os grandes las grandes ramos ramas nos en quais las você cuales puedes pode aplicar ahí. aplicar. Hablamos del camino a Falamos los do 100K. caminho aos ¿Qué es 100 el camino de los quilômetros. 100K? O que é Más o adelante les voy a caminho revelar aos qué es el 100 camino a los quilômetros? 100K. Mais Pero adiante vou básicamente revelar es o que que é o lo que caminho aos queremos es 100 que la mil. gente Mas arranque basicamente su o que camino queremos al millón. é que as Y para pessoas poder empezar el iniciem o millón hay seu que empezar caminho por ao la 1 primera milhão. etapa, que E es para poder começar o los 100 milhão, mil. é preciso 100 mil de iniciar pela facturación. primeira etapa, que são os Nuestro 200 mil propósito, de para aquellos que me faturamento. conocen, Nosso para los que no lo propósito, van a para conocer aqueles que já ahora, me el conhecem propósito e que para os nos que hemos não trazado en vão esta vida es conhecer lograr agora, é conseguir criar crear 1 un milhão de millonario milionários graças aos seus próprios Cuando yo negócios. empecé con Quando comecei ese com esse propósito, propósito, parecia algo sonaba que distante, era que algo talvez lejano, que meus quizás bisnetos mis pudessem ver. bisnietos de Mas à pronto lo medida que podían ver. fomos avançando e Pero a tocando medida a que vida hemos de ido outras pessoas, avanzando y que hemos ido percebemos que a tocando las cada vidas de dia otras personas, nos estamos hemos dado mais cuenta de que cada perto. día estamos más Porque cerca. cada vez Porque cada que vez que conseguimos que logramos uma que una persona pessoa tenga tenha prosperidade, esa persona genera essa pessoa prosperidad gera en su prosperidade entorno, no seu sus entorno, seguidores, seus
seguidores, alunos, etc., e nos ajudam a replicar. Assim, cada dia estamos mais perto, mas ainda não é suficiente. E como não é suficiente, muitas vezes as pessoas dizem: é que chegar ao 1 milhão é muito complicado. Então dissemos: ok, vamos facilitar. Vamos chegar aos 100 mil, aos 100 mil em faturamento, para que possam dar o salto ao 1 milhão. Esse é o propósito fundamental.
Vimos exemplos, alguns exemplos, como o de nosso aluno de Cleveland, Ohio, com propriedades mais de 300 mil dólares. Espetacular, não é? Hoje temos também alguns exemplos para vermos, sobretudo as aplicações. Vamos ver os diferentes tipos de funil e as aplicações de cada funil. O que você precisa para poder construí-los? Essa é a pergunta. Ontem me perguntaram, e qual plataforma? E o que fazemos? E se é uma ou outra? Qual você vai usar para isso? Qual é a melhor solução para o seu negócio? Como você vai começar esse caminho aos 100 mil? E vamos começar a falar um pouquinho sobre o mecanismo de vendas. Inclusive, tinha colocado aqui sobre a oferta, mas não, vou deixar para sexta-feira a parte da oferta. Vamos falar em geral sobre o mecanismo de vendas para que na sexta possamos falar e, sobretudo, aplicar em alguns funis, em alguns negócios que seguramente, na aula de amanhã, na sessão de perguntas e respostas, vamos continuar descobrindo. E depois vou falar como você pode ganhar uma consultoria comigo 1 a 1 de 45 minutos. Você tem que ficar atento à aula, porque será fundamental para conquistar essa consultoria. E parte disso vai ser a tarefa que eu tenho para o dia de hoje. Estive revisando as tarefas de propósito. Que boas tarefas! Olha, não publiquei nenhuma, mas honestamente, estou muito orgulhoso de vocês. Vou ver se coloco aqui algo do que tenho visto. Bom, só por cima vou mostrar o que o pessoal colocou aqui. As diferentes tarefas, gráficos, alguns super profissionais. Muito bom. Coloque a foto. Coloque a foto do que você está vendo neste momento na transmissão. Eu gostaria muito. Aqui, comentários, etc. Tarefas de todo tipo. Tarefas mais complexas, mais simples. Pessoas se comprometendo com suas tarefas. Olha, muito interessante tudo o que vi. Olha, esta tarefa tão boa que vemos aqui do Elias, muito boa tarefa. Há diferentes estilos, não importa se fizeram bonita, se fizeram numa folhinha. O importante é que estão fazendo. E isso sim é muito importante por uma razão. Porque quando você começa e coloca no papel o que vai fazer, já deu um grande passo. Antes não tinha. Agora, pelo menos, sabe que está no papel um plano de ação. E disso vamos falar mais adiante, porque essa será a grande tarefa do dia de hoje, onde você vai poder ganhar uma consultoria 1 a 1 comigo e mais novidades que tenho para você hoje. Então, vamos começar, porque hoje temos bastante coisa para ver. A primeira coisa que vamos olhar é que ontem muitos dos colegas me diziam que estavam no ramo da hotelaria, comida, restaurantes, etc., que vendiam geleias, e dissemos, ok, como pode funcionar um funil para esses casos? Então, vou mostrar como funciona um funil para todos os negócios físicos, e de repente negócios virtuais que vimos ontem, lojas online, e-commerce, poderia ser o mesmo princípio. Então, como funciona? Tudo começa, como falávamos, com o primeiro contato. Me dá seu cartão, basicamente, não é? Quando estamos em uma reunião ou alguma coisa, me dá seu telefone, compartilhe seu WhatsApp. Esse é como o primeiro contato com uma pessoa. Vamos a uma festa, como eu dizia ontem. Conhecemos uma pessoa que chama nossa atenção. Queremos convidar para sair. A primeira coisa que dizemos é, oi, me dá seu telefone, compartilhe seu WhatsApp, nos comunicamos, etc. Para quê? Para depois, um convite para ir ao cinema, vamos comer, etc. E começa uma relação que pode terminar, como eu dizia ontem, em casamento. No mundo dos negócios é exatamente igual. Temos que começar nossa relação. E essa relação começa com, oi, me dá a sua informação para que possamos manter contato. Então, aqui podemos mandar as pessoas a uma página de cadastro. Podemos fazer isso com publicidade ou de forma gratuita, no orgânico. E esse primeiro contato é, oi, você tem um cupom de desconto. Você pode colocar na sua página, no WhatsApp, TikTok, etc.
Oi, tenho um cupom de desconto, 20% de desconto, 50% de desconto na sua próxima compra ou na sua compra. Se a pessoa está interessada, vai dizer, isso me interessa. E aí você agradece. Muito obrigado. Aqui está o seu cupom para que possa usar. Pode colocar um vídeo sobre o seu negócio, etc. E aí começa tudo. Aí começa o acompanhamento. Mas o que acontece? Você já tem o e-mail dessa pessoa, ou seja, passou de alguém que você tinha apenas nas redes sociais, sem informação para voltar ao Acha Falar, para alguém de quem você já tem o e-mail e já tem um pixel colocado para poder segui-lo por onde ele for e fazer publicidade. Então, a pessoa chega na sua página. Ok, pronto, já sabemos que essa pessoa está mais aquecida. Podemos fazer publicidade, é um acompanhamento até levá-la a uma venda. Simples assim. Isso é um funil. Temos aqui cadastro, cupom de desconto, página de agradecimento, acompanhamento até a venda. Então, como poderia ser, por exemplo, no caso de um restaurante? Digamos, coloquei o exemplo da comida, mas vou dar diferentes alternativas. Mandamos tráfego para uma página de captura onde damos algo. Por exemplo, pode ser 3 segredos para arrasar preparando um jantar com amigos. Ou seja, isso não vai diretamente para um restaurante, mas sim para um curso de culinária, por exemplo. Então, a pessoa se cadastra, é gratuito. É o que chamamos de lead magnet, um produto de isca. E aqui, quando ela chega, dizemos, ok, você tem 50% de desconto. Por baixar o e-book, você ganha 50% de desconto. Depois dizemos, gostaria de compartilhar isso? Fazemos o que chamam de viralização, para que essa pessoa envie para outra pessoa. E depois, podemos direcionar para que nos compre um curso digital para ensinar como preparar refeições e convidar amigos, por exemplo. Ou podemos direcionar para reserve no meu restaurante. Então, digamos que você tem um restaurante de comida italiana. Você pode não necessariamente enviar para um lead magnet. O lead magnet poderia ser o cupom de desconto, 20% de desconto na refeição ou sobremesa gratuita. Cadastre-se aqui, resgate seu desconto, enviamos por e-mail e você já tem a informação, o e-mail e o pixel. Depois direciona a pessoa ao restaurante. Por que isso? Porque se você deixa apenas que a pessoa chegue na porta, entre no restaurante, sente e coma, você perde a informação de contato dessa pessoa. Mas quando já tem a informação, certo? Você dá o desconto. O que está fazendo com o desconto? É como se tivesse feito publicidade em estar comprando um cliente. Você está pagando por um cliente com esse desconto. Pode ser a sobremesa grátis, etc. Mas o que aconteceu? Agora você tem a informação para que, quando fizer promoções, possa voltar a contatar. Essa pessoa foi ao seu restaurante, ao seu salão de beleza, ao seu hotel, etc. E você já pode manter contato para oferecer mais promoções. Por exemplo, olha, na baixa temporada tenho algo especial para você. Você enche porque trabalha com pessoas que já visitaram seu restaurante, seu hostel, seu hotel e o que for. Já pode atrair clientes oferecendo preços especiais na baixa temporada, porque já conheceram o serviço e podem voltar. Isso é um funil. Um funil serve para que você tenha a informação e possa vender, ou seja, atrair mais pessoas e vender para elas em um período de tempo infinito. Porque o funil pode crescer, crescer e crescer, e você pode estar vendendo todos os dias, independentemente se você é dono de um restaurante, ou se vende cursos de culinária, ou se vende produtos de cozinha. Então, vejamos, por exemplo, como pode ser esse produto virtual ou digital. Vamos imaginar, em vez de mandar a pessoa diretamente para a carta de vendas, podemos mandá-la antes, para uma página de cadastro para deixar o e-mail. É como se fosse um passo antes, uma ponte. Depois a levamos para uma carta de vendas. O que é uma carta de vendas? É um mecanismo de venda ou de conversão. Uma carta de vendas é o mecanismo de conversão. Por isso está destacado aqui. É um mecanismo, para que vocês não esqueçam essa palavra, conversão. Por eso lo tengo acá marcado. Es un mecanismo. Voy a ponerlo acá para que ustedes no se les olvide esa palabra. Es un mecanismo. El viernes vamos a hablar de eso, conversión.
O que é conversão? É transformar uma pessoa curiosa, interessada ou prospecto em cliente. Graças à carta de vendas, podemos dizer, compre nosso produto. Quando a pessoa compra, faz o pagamento, aí podemos dizer, não gostaria de comprar mais um desse produto? Ou seja, adicionar outro do mesmo, ou pode adicionar outro produto diferente. E se ela disser que sim, pode comprar mais e você já soma 2 produtos ou mais. Se disser que não, você pode oferecer um produto de menor preço. Se disser que sim, voltam a oferecer o produto de maior preço. Se disser que não, oferece outro de menor preço, ou igual, ou maior, o que for. E assim até o final. Agora isso pode ser imediato. Terminou, comprou e você fez toda essa sequência. Ou terminou, não quis mais. Você não insistiu em outros produtos, a pessoa foi para a página de agradecimento e depois começa a sequência mais adiante para que compre outros produtos de maior preço. Mas no momento não tinha, ou o que for. O importante é que você possa construir o seu funil. Então, o que aconteceu? As pessoas deram o primeiro passo, compraram e aí seguiram no processo. O que isso fez? Aumentar o valor da compra. Aí é quando acontece a escala. Então, aumentamos o valor da compra. Se estamos falando, por exemplo, de um suplemento, o que estamos fazendo? Aumentando a frequência, o que também aumenta o valor da compra. Podemos dizer, olha, já acabou o seu suplemento, estou te enviando outro. Ou podemos ter um plano de recorrência, em que a cada certo tempo enviamos os produtos. Por exemplo, você vende vinho, pode criar um clube de vinhos, enviando diferentes rótulos a cada mês. E a pessoa paga uma mensalidade fixa por isso. Assim, estamos aumentando, porque vendemos com frequência. É uma recorrência, em que o cliente paga mês a mês, ou adicionamos produtos para que aumente o faturamento. No final, isso nos leva ao valor de vida do cliente. O valor de vida do cliente significa que você não deve medir um prospecto que acabou de comprar apenas pela primeira compra, mas sim pelo que ele compra de você em um período de tempo. Talvez você olhe e diga, nossa, esse cliente me comprou $1.000 e eu comecei vendendo apenas $10. E em 2 anos, olha todo o faturamento que tive. É nisso que devemos focar, que os clientes podem comprar mais produtos, todos os que tivermos. Eu tenho clientes que compraram absolutamente tudo, incluindo produtos de $40.000. E no passo de 2 anos, mira toda a facturação que he tenido. Entonces, en eso nos tenemos nosotros que enfocar, que los clientes nos pueden comprar más productos, todos los productos que tengamos. Yo tengo clientes que me han comprado absolutamente todo lo que he tenido, incluyendo productos de $40.000. Entonces, para que ustedes tengan eso en la cabeza. Se você dá a oportunidade ao cliente de comprar esses produtos, o pior que pode acontecer é que ele não compre, mas já sabe que você os tem. E muito provavelmente, se precisar, vai comprar. Essa é a magia do funil. Você não precisa ter o funil todo pronto. Basta começar com a primeira parte e ir adaptando. O funil é como peças que vamos adicionando. Que você não tinha todo o funil logo na primeira compra. Não tem problema, pode ir acrescentando. Ontem falávamos sobre o McDonald's. Você compra o hambúrguer, eles oferecem outros produtos, vendas adicionais, etc. Aí mesmo, porque o cliente está saindo. Mas como você tem a informação, coisa que o McDonald's não tem, mas você sim, porque começou captando dados no funil, pode oferecer mais produtos ao longo do tempo. Olha, tenho uma promoção especial. Acabei de conseguir este produto para você. Acabei de lançar algo novo para você. Tenho uma promoção de 2 por 1, ou no caso de turismo, tenho viagens adicionais. Tudo isso você pode fazer porque tem a informação e o pixel para perseguir e mostrar que tem novidades. Ayer vimos também muito de turismo. Todo isso lo puedes hacer. Porque tienes la información y tienes el pixel para poderlo perseguir y mostrarle que tienes algo nuevo. Essa é a magia que acontece quando usamos o marketing digital. Agora, muitos aqui são infoprodutores. Então, como funciona? Página de cadastro, página de agradecimento, certo? Obrigado por se registrar. Em alguns minutos, vou te enviar o que prometi, seja o Lead Magnet, seja o registro para um webinar. O que é o webinar?
É um mecanismo de conversão. E o que é um mecanismo de conversão? É uma forma de nutrir o prospecto para que ele tome uma decisão de compra. Ponto. O prospecto assiste ao webinar, vê a oferta, se compra, faz o pagamento, e aí começamos os upsells. Se não compra, enviamos para uma carta de vendas. Por quê? Porque talvez naquele momento não comprou, mas precisa de acompanhamento. E aqui vem um ponto super importante. Muitas vezes as vendas não acontecem no instante, acontecem no acompanhamento. Segunda-feira, falávamos sobre encontros. Não é todo mundo que diz de imediato: ok, vou te mandar agora $300 mil ou $70 mil para comprar uma casa. Não, a pessoa pensa, organiza, viaja. Mas o acompanhamento conclui em uma venda. O que importa é, tenho a informação, tenho o contato, tenho o funil para seguir em contato até fechar uma venda. Nos infoprodutos, muitas vezes as pessoas param aí. Não venderam no webinar, acharam que perderam tudo. Mas podemos voltar com outras abordagens para que aquela pessoa que não comprou no webinar compre depois em uma carta de vendas, em um desafio, em outro lançamento, etc. Podemos reciclar esse tráfego que não comprou e convertê-lo em vendas. Mas muita gente fica só na primeira tentativa. Ou pior ainda, só na carta de vendas. Coloquei publicidade ou postei nas redes sociais e chegaram até a carta de vendas. Vendi, mas o que aconteceu? Muita gente viu e não comprou. E você se esqueceu deles porque não tem a informação, não tem os contatos, não conseguiu pixelar, não conseguiu capturar o e-mail. Luiz Eduardo. Mas e-mail já é coisa do passado, século passado. Ninguém mais lê e-mail. Pois bem, a boa notícia é que vocês estão aqui muito provavelmente porque receberam um e-mail com um link. Agora, outra coisa. Quando fazemos uma venda, uma promoção, vendemos. Olhamos quantas dessas pessoas que compraram vinham de tráfego frio, como chamamos, e quantas já estavam na nossa base de dados. Coloque um número. Entre 75% e 80% eram pessoas que já tínhamos, e apenas entre 20% e 25% eram pessoas que acabaram de nos conhecer. Os e-mails funcionam. Para mim, quem diz que não funciona, eu penso, bom, não digo nada porque não entende de negócios, não sabe como é isso, prefiro ficar calado, não discuto. Mas e-mails ainda funcionam. Por quanto tempo não sei, mas é uma das fontes. Claro, tem que combinar com o WhatsApp, etc. Mas que funciona, funciona. Então, não podemos abandonar, só porque algum guru disse que e-mail não funciona. Perfeito, mas pelo menos eu posso afirmar que vendo porque alguém recebeu um e-mail e está na minha base de dados. Não podemos abandonar porque alguém, guru, dijo que no sirven los correos electrónicos. Bueno, perfecto. Pero, por lo menos yo te puedo dar fe de que yo vendo gracias a que alguien recibe un correo electrónico y está en mi base de datos. Além disso, tem um ponto que quero destacar. Desculpe me alongar nisso. Você não controla as redes sociais. São as redes sociais que controlam você. Você pode postar informação nas redes sociais, mas a rede social decide para quem mostra e para quem não mostra. E você precisa pagar para chegar na pessoa que quer. Isso é verdade, não é? Mas eu não tenho os dados dessas pessoas. No dia em que o TikTok fechar, você perde tudo, todo o esforço, tudo o que fez porque não tem controle sobre essas pessoas. Mas se elas estivessem na sua lista, no dia em que a empresa fornecedora, onde você guarda a sua lista fechar, você pega a lista e leva para outro lugar. Existem listas que você controla e listas que controlam você. E essa é a parte importante. Você não pode depender das redes sociais, porque já aconteceu com o Google. Pode acontecer com o TikTok um dia, que simplesmente acabe, e você fica de braços cruzados, sem nenhuma outra forma de seguir adiante. Agora, deixa eu dar um exemplo. Si tenemos la oportunidad. Voy a pasar acá. Entonces, ¿qué más tenemos acá? ¿Cómo vamos de tiempo en el día de hoy? Bueno, ¿qué ocurre acá? Temos aqui um funil que é interessante para, digamos, um negócio local. Você tem um cadastro e manda, por exemplo, para que façam um orçamento. Digamos que você é encanador e as pessoas se cadastram porque você oferece algo em troca. 5 dicas para cuidar dos canos da sua casa, por exemplo. A pessoa acha interessante, recebe algo em troca
e você diz: olha, se quiser, podemos fazer uma avaliação gratuita de todo o sistema hidráulico da sua casa. Agende aqui. A pessoa agenda, você faz o acompanhamento, marca a visita, dá um orçamento grátis. Esse é um funil em que isso pode se repetir. Em muitos casos, não só para encanadores, mas para jardinagem, tudo o que chamamos de serviços locais e também serviços profissionais. Um dentista, por exemplo, limpeza grátis, cadastre-se. As pessoas se cadastram porque dizem: vou ganhar uma limpeza grátis. Na consulta, o dentista diz: seus dentes estão bons, mas podemos deixá-los ainda mais brancos. O que acha de um clareamento? A pessoa pensa: já estou aqui, me atenderam bem, ganhei confiança, por que não pedir um orçamento? E muito provavelmente, você fecha na própria consulta. Depois, continua o acompanhamento. Pode ser um orçamento, uma avaliação gratuita, por exemplo. Más, ¿cómo llama? Parejitos, etcétera. ¿No te gustaría que te cotizáramos un servicio de ortodoncia para que tengas lo que llaman un diseño de sonrisa? Me parece interesante, no pierdo nada. Ya estoy acá, me hicieron la consulta gratis, me atendieron muy bien, conocí la gente y todo, me dieron confianza. Ok, perfecto, pásame la cotización. Y muy probablemente en esa cita presencial logra cerrar. Y después viene el seguimiento, puedes seguir, pero ya tienes la persona. Entonces, puedes tener o una estimada, una cotización gratuita, una evaluación gratuita. Eso me parece interesante, mas uma evaluação. Vamos avaliar se sua casa tem condições para instalar energia solar. Fazem a avaliação, dizem quanto pode custar, oferecem o orçamento. Perfeito. Esse é um funil. Mas o que aconteceu? Já tenho o e-mail, posso ter o telefone e tenho o Pixel. Então, a pessoa volta para casa com a ideia na cabeça, entra na internet, pesquisa, e lá estou eu aparecendo para ela com um vídeo explicando mais sobre energia solar. Assim, continuo presente na mente do cliente até que ele decida ligar, pedir um orçamento ou iniciar o processo. Isso é muito diferente de simplesmente estar listado nas redes sociais ou no diretório telefônico, porque se a pessoa desligar na sua cara, você a perde para sempre. Essa parte é muito importante. É uma grande diferença. A que eu simplesmente encuentre uma pessoa, la pongo en el directorio telefónico o en las redes sociales, o donde sea, no sé si existen todavía los directorios telefónicos, pero bueno, donde sea, y me digan: ah, mira, es que quiero pedir una cotización, o llamo yo: oye, ¿será que de pronto le interesa que yo le haga una evaluación? No, no es lo mismo, porque si me colgaron el teléfono ya no los tengo. Entonces, esa parte es importante. Ahora, voy a mirar acá, por ejemplo, para un servicio local. Y te voy a contar contarles a ustedes uma história. Agora vou contar uma história sobre um serviço local. No começo do ano, estava em casa, descansando, e liguei uma rádio da Colômbia. Um homem ligou para a emissora, talvez alguns de vocês tenham ouvido, foi na W Radio, e o diretor, Júlio Sanches Cristo, atendeu. O homem disse: acabei de começar meu negócio, não tenho clientes, estou tentando me divulgar. Ele contou que tinha uma moto e fazia entregas na região metropolitana de Medellín. Júlio disse: vamos ver como podemos te ajudar e a conseguir mais clientes. Eu ouvi isso e pensei: esse é o tipo de pequeno negócio que ajudamos. Então, escrevi para a rádio: queremos montar um funil irresistível para essa pessoa, sem nenhum custo. No dia seguinte, me passaram o contato dele. Começamos a trabalhar. Escribí un mensajito y le dije a la emisora: mira, nosotros le queremos montar un embudo irresistible a esta persona sin ningún costo. Al día siguiente me dieron su contacto, empezamos a hacerlo. E eu quis ir a Medellín, na Colômbia, onde está Maurício Rincon. Maurício, como você está? Maurício, como estás? Muito bem, boa tarde. E o senhor? Bem, obrigado. Agora sim, finalmente nos conhecemos cara a cara. Pelo menos aqui. Sim, sim. Como vai, Maurício? Muito bem, seu Luiz. Graças a Deus, estamos indo. Ok. Então me conte um pouco da sua história, Maurício. Como foi isso de ligar para a rádio? E o que você faz, etc.
Bom, a história foi que lá por novembro decidi sair da empresa onde trabalhava, porque as coisas estavam ficando muito difíceis. Resolvi me independizar, ver como ia dar certo e me joguei na água, como se diz aqui, para trabalhar de forma independente. Não tinha nada, só a minha moto. A ver en qué, cómo nos salía a trabajar independiente con la gente. Entonces, no tenía nada, simplemente tenía mi moto y yo vamos a ver en qué resulta esto. E Y pensei, vamos entonces, ver no que dá. al ver Como que las cosas sou iban ouvinte poniendo fiel da duras, W, como soy decidi um oyente dia fiel de ligar W para también, pedir uma entonces ajudinha. decidí Contei minha un día história, llamar a que la queria me oficina, a ver si me independizar, daban un começar um pequeno empujoncito. negócio e seguir adiante. Y entonces les conté la historia de que quería independizar, quería tratar de montar pues un pequeño emprendimiento y salir adelante. Y bueno, gracias a Dios ahí Graças a estamos Deus estamos con indo. un E señor, un apareceu ángel, um le anjo. digo yo, le Digo digo yo sempre, siempre, don o Luis, que es Senhor, usted el seu Luiz, que me que ajudou nos com ayuda en isso. esto. Graças a Deus, Gracias a estamos Dios ahí crescendo vamos poco pouco a a poco. pouco. Bom, Bueno, me Igualmente cuéntame, conte usted sabe então o que que aconteceu. entonces, Ele ¿cómo, ligou num fim de semana, qué ha justamente no pasado? dia de Resulta Reis. que él llama, Exato, foi no era fim de semana de fin de Reis. semana E a missão de era que Reyes, até a fin de semana, terça-feira, exacto. el quando o fin de programa semana de voltasse Reyes, ao ar, y já la misión era tivéssemos que ese tudo martes, cuando montado. volviera la emisora, ya Então, teníamos o que que tener listas las aconteceu? cosas O que fizemos com montadas. você para que Entonces, o pessoal ¿qué entenda um pasó? ¿Qué fue pouco? lo que se hizo contigo para que la gente conozca un poco de lo que ocurrió? Bueno, pues Ah, se foi que hizo incrível! conmigo, no, Me pues fizeram uma tenemos página una página impressionante que impresionante estamos ahí en vendo este agora. momento en este Uma momento. página Es una feita sob página donde medida, fuimos tudo em montando cima da hora, todo a corrido. la medida Mas de, mesmo assim, mejor dicho, todo saiu essa corporativo maravilha. Criamos o primeiro sin funil embargo, pues junto al ver com a la página. rapidez y Nem ver fotos todo minhas tínhamos, não así é? como tan Então, en medio de la usamos nada, inteligência artificial. Até essa salió esta foto com a maravilla de moto é publicidad. feita com IA. Entonces, Sim, sim, ahí está criamos entregando hasta que tudo. todavía Se creó ya ese primer embudo arrancando la página. Bueno, incluso no teníamos ni fotos tuyas, ¿no? Entonces esto es inteligencia artificial. Eso que está ahí, es, sí, incluso esta foto donde está con la moto es sí, sí, inteligencia sí, artificial. sí, sí, sí. Se creó todo. Na sexta-feira, El viernes que vamos vamos ter a o tener a Camilo Camilo acá aqui nos va a para contar contar como fez cómo a hizo lo parte de de la inteligencia inteligência artificial y Marta, artificial nuestra e a diseñadora. Marta, nossa En un designer, fin de que em semana um fim de realmente semana montamos todo para que montou cuando la gente tudo. llegara acá Assim, quando pudiera as pessoas agendar la chegassem, entrega. já Y podiam aquí va agendar sua precisamente entrega diretamente a pelo WhatsApp y WhatsApp, entonces ya solicitar puede orçamento para o tener serviço de entregas na área metropolitana. ¿cómo llama eso? Desde La o nome cotización de até su o servicio funil, en el área tudo em um fim metropolitana de entrega, semana. Foi desde el basicamente nombre de sábado e entregas domingo. E na terça hasta já todo el estava pronto. embudo, todo Sim, foi en un tudo fin de semana. correndo Básicamente improvisado, fue mas deu sábado y super domingo, el certo. martes Só pues no que sabíamos depois que tive alguns el viernes no problemas, estaba la emisora, como o el que lunes se tenía aconteceu todo. ontem. Sí, sí, Dime. sí, eso fue una cosa así a las carreras de improviso, pero no, igualmente, como te digo, todo salió súper bien y Bueno, Conta y aí, ahora, o que han foi que habido, aconteceu han habido ontem? inconvenientes Nós como el que me tínhamos pasó ayer. 36 cuéntanos qué pasó ayer, porque agendamentos, tenemos 36 36 leads de pessoas citas, pedindo 36 leads orçamento de personas e que estaban algo cotizando aconteceu com esto você. y algo le pasó Foi ayer, o si no hubiéramos impressionante. mostrado una realidad Ontem de diferente. A ver, manhã, ¿qué te eu pasó ayer? precisava matricular minha No, no, filha na impresionante. escola. Ayer Estava las com cosas en la pressa, levei mañana, ela na tenía moto, que ir a paramos matricular um a mi hija instante, al alguém me colegio. chamou. E nisso Entonces aquí passou un uma tiempo pessoa e andaban las levou meu carreras celular. E acabou. Não deu yo nem ando con tempo ella de en la reagir. moto y Para tuvimos que piorar, parar. era a linha onde chegavam Yo paré a todas as mirar con cotações e ella que me estaba informações. hablando y Por sorte, entonces uma das pasó linhas algo y era dijo, me corporativa rapó el e celular conseguimos recuperar, mas a hasta ahí outra não. llegamos. No hubo tiempo de llorar y para acabar de usarnos, pues al menos tenía una línea que era corporativa y se pudo rescatar, pero la otra que era donde estaban llegando todas las cotizaciones, toda la información, todo lo que teníamos. Mas a boa Pero la buena notícia, noticia, Maurício, Mauricio, é que es como já que temos os como dados, tenemos la podemos información, fazer pues remarketing para podemos essas hacerle pessoas. el Eles já remarketing tinham deixado o a esas Pixel, personas que ya então habían estado, les conseguimos pasamos la resgatar publicidad seus porque ya clientes ellos habían e já estamos dejado su trabalhando Pixel. nisso. Así que los podemos rescatar y hoy ya estamos en eso para rescatarte Ah, a perfecto, tus perfecto. clientes y todo.
Maurício, um uma mensagem final para quem está nos assistindo. Além de usarem seus serviços no entregasexpress.co, que possam pedir orçamento lá, porque você faz entregas de documentos e muito mais na área metropolitana de Medellín. Maurício é a pessoa certa. E vamos ficar muito orgulhosos quando não for só ele, mas tiver uma frota de pessoas trabalhando com ele, transformando isso em uma grande empresa. Sim, e graças a tudo isso, ele poderá oferecer também rastreamento em tempo real, para que o cliente saiba exatamente onde está a sua entrega. Tudo no mesmo sistema. Mensagem final, Maurício. Quero primeiro agradecer ao seu Luiz por tudo isso e também dizer às pessoas de Medellín que me deem a oportunidade de trabalhar para elas, com responsabilidade e confiança, porque será um grande serviço. E espero que, com a ajuda de Deus, isso cresça cada vez mais. Perfeito. Muito obrigado, Maurício. Um abraço grande. E também obrigado à equipe do Sebastián Caveri, aí em Medellín, que nos emprestou o escritório, porque o Maurício nem computador tem. Esse é um dos pontos. Muito obrigado, Maurício. Um abraço. Maurício não tem nem computador. E isso mostra um ponto importante. Muitas vezes não é tão complicado como parece. A história dele pode ser a história de qualquer pessoa que diga: eu tenho meu negócio e quero fazê-lo crescer. Quando fizemos de uma forma sem nenhum interesse em tirar proveito econômico nem nada, era para ajudar alguém. Mas queríamos mostrar o caso, porque até ontem poderíamos ter mostrado que já havia vendas e tudo mais. Até ontem ele já tinha prospects prontos para trabalhar, mas felizmente, como falávamos antes, temos a informação para poder voltar a eles. Essa é a mágica dos funis. Esse funil é este aqui, um funil para um serviço local. Foi feita publicidade nas redes sociais, enviamos para uma página. Nesse caso, era um pouco mais do que uma landing page, porque precisávamos que as pessoas conhecessem um pouco mais sobre ele. Essa foto é 100% inteligência artificial, a foto que vocês viram no começo também. Tudo isso pode ser montado exatamente em algo que, em seguida, vou mostrar. Do cadastro para o orçamento via WhatsApp. Esse é o funil. Agora vamos ver o que precisamos, porque todos estão dizendo: ok, Luiz Eduardo, isso está ótimo, serve para mim também. Mais adiante, falo de outros funis, mas todos devem estar pensando: quero ver como posso organizar isso. Aqui tem um exemplo antes de passar para outro ponto. Você pode mandar de uma página de registro para um lead magnet. E do lead magnet, a pessoa faz o download. Entramos com uma sequência e chamada. Por exemplo, ontem falava no grupo, na sessão de perguntas e respostas, sobre piscinas. Tem um serviço de construção de piscinas, certo? Então, você cria uma página de cadastro para onde manda o tráfego. 5 dicas para escolher a melhor localização para a sua piscina. A pessoa baixa. E aí já sabemos. Quem baixou isso está pensando em ter uma piscina. Tenho a informação, envio conteúdos, começo a nutrição, mais dicas, vídeos, até que chega o momento. Vamos agendar uma chamada. Se a pessoa continuar acompanhando, é porque tem interesse real. Então, vai te ligar. E você constrói a piscina para ela. Isso serve para qualquer serviço de arquitetura ou qualquer outro tipo de serviço. Então, esse é um funil simples para negócios desse tipo. O funil para uma consulta presencial para um profissional. Claro, existem mais complexos, mas quero mostrar os simples, para que possam começar rapidamente. Página de registro, um lead magnet, sequência de e-mails até a chamada. Isso tudo pode ser reforçado, com publicidade, com nutrição, para deixar o prospect mais quente. Se for um produto de alto valor, como um design de sorriso de $7.000, todo isso lo podemos acompanhar, se queremos, com publicidade para reforzar, com nutrição para que el prospecto esté mucho más caliente.
O si nuestro producto, por ejemplo, el producto de diseño de sonrisas, son productos de $3,000, $4,000 o más dólares, ameritarían un webinar por el tipo de producto. En el webinar les resolvemos todas las dudas que hay sobre este tratamiento o sobre el Invisalign, etcétera. Y ahí la gente llega mucho más calificada para una cita. En la cita lo cerramos. Entonces, ese es el poder de los embudos para que ustedes vean como funcionam e tudo. Construtores de funis, que são a parte mais importante. $97 por mês, ou se quiser algo melhor, $297 por mês. Esse é o que recomendo, porque os outros são muito limitados. Builderall, $97 por mês, $99 por mês. Também pode ser feito grátis no WordPress, mas é mais complexo, não recomendo. Área de membros. Se precisar entregar produtos digitais, $249 por mês ou $2.000 por ano. Agendamento de consultas. Se for consultoria, $20 a $29 por mês. Também está todo lo de e-commerce, pero los productos pues los envías, no hay problema. Si quieres agendar citas porque estás trabajando consultoría, $29 al mes, $20 al mes, Calendly, etcétera. Formulários para pré-qualificação, $25 a $29 por mês. $29 al mes, $25 al mes, cualquiera de estas formas más o menos, pongámosle unos $30 al mes. Carrito de compras, de $200 a $495 para poder integrar. Isso é o básico. Não estou falando de CRM, que é outro nível com mais possibilidades, mas vem a parte das integrações. Você tem área de membros de um lado, carrinho do outro, tudo separado. Então precisa integrar. Integrações, $20 no básico, mas se tiver muitas, pode chegar a $200. Se for fazer webinars, StreamYard, grátis, com marca d'água, ou $20 por mês. Melhor. Básico y pagas por cada integración. O sea, puedes tener una cuenta dependiendo. Si tienes muchas integraciones, te puedes subir a $200. Si no, a $40, $50 más o menos promedio. Ahora, si vas a hacer webinars, Zoom, $20 por mês. GoToWebinar, não recomendo mais. $43 por mês. Não te lo aconsejo para que es una parte profesional. Zoom, $20 al mes. GoToWebinar, já não te lo recomendo, pero $43. Webinar Jam, não recomendo por agora, $49 por mês. São limitados, mas se estiver começando, qualquer um serve. Eu gosto do Zoom, porque todo mundo já usa. Quando usar o webinar? Quando for vender produtos de maior valor. Você só usa aí, certo? Este é, digamos, opcional para isso. Este é, digamos, opcional para isso. Mas eu te faço uma pergunta. Você tem um negócio? Tem que pagar aluguel, paga todo mês, água, luz, seu celular, mobiliário, funcionários, etc. Você tem uma série de custos e diz, tenho um negócio. Ou seja, você sabe que precisa ter investimento e precisa pagar para poder abrir o negócio. Uma inversão e tienes que pagar para poder abrir o negócio. Se você tem um negócio digital, talvez diga, não preciso do ponto físico e tal, mas você tem que pagar a plataforma, etc. Se você tem um negócio físico, diz, sim, estou pagando um aluguel para que as pessoas entrem aqui no meu negócio. E se você não tem um sistema para que as pessoas entrem, é absurdo. Ou seja, invisto em mobiliário, equipe, etc., para que as pessoas entrem pela porta, mas não invisto para trazer gente até a porta. Então, tenho que investir para trazer gente, investir em publicidade, investir em ter um sistema de aquisição, investir em algo que converta esses prospects em clientes, como vimos até agora. Tenho um consultório odontológico, um escritório de advocacia, qualquer negócio precisa saber que tem que investir em como atrair clientes. Não é, vou abrir um negócio e por obra e graça do Espírito Santo, os clientes vão chegar e eu vou ficar rico. Não, é preciso investir para poder se encher de dinheiro. Essa é basicamente a fórmula. Zero investimento, zero retorno. Se você não investe nada, não ganha nada. Então, basicamente, você precisa entender que é preciso colocar dinheiro, tempo e esforço
muitas vezes para conseguir as coisas. Um autoresponder básico depende do número de usuários, mas vamos colocar $100 aqui. Um construtor de funis, o ideal é $297, mas digamos que fosse $100, agendamento de consultas, pelo menos $25, formulários, pelo menos $25, carrinho de compras. Esse pode sair um pouco mais caro, mas em média pode ficar uns $50. Integradores, vamos colocar mais $50. Assim, por alto, 100, 200, 300, 400, vamos colocar no mínimo $500 por mês. Você precisa para montar seus funis, organizar tudo, mas você não tem a capacitação, nem sabe como fazer, nem tem um guia, nada disso. Mas é isso que você precisa saber. Ok, beleza. Vou comprar o construtor, tenho que pagar $100. Só que você não tem o autoresponder. Então tem que pagar pelo menos esses 200. Tem que pagar porque precisa do autoresponder. Senão, o que eu faço? E se eu precisar agendar a consulta, tenho que adicionar isso aqui. Você vai adicionando coisas, mas acontece que uma está aqui e a outra está lá. Então, tenho que integrá-las. E isso sai mais caro para mim. E como eu cobro? Tenho que integrar isso para que, quando a pessoa compre, chegue aquilo outro. E vai somando, e vai somando. Então, o que fizemos? Buscamos a melhor solução para que você possa começar esse caminho ao seu 100. Bom, seguimos porque ainda não terminamos a sessão de hoje, mas espero que tenham gostado da notícia. O que são os mecanismos de vendas? Vamos ver isso na sexta-feira. São os que nos permitem vender de verdade. E muita gente não conhece um, que é o mais importante de todos: a oferta. As pessoas acham que oferta é baixar o preço. Não. Oferta é construir valor para o nosso produto ou serviço. Se construímos valor, fica muito mais fácil que as pessoas comprem. Então, a oferta é o que vamos ver na próxima semana. Na sexta, vamos trabalhar tudo isso. A oferta é o primeiro passo. Nas nossas capacitações de 100K, é o que começamos primeiro. Como criar a oferta. Cartas de vendas. Talvez não aprofundemos tanto, mas vamos mostrar como se fazem, porque a vantagem é que na plataforma já estão lá, prontas. Então, o que vou fazer é convidar a Marina, que é nossa especialista, e ela vai pegar a carta de vendas e mostrar. Aqui você coloca isso. Aqui você coloca aquilo, aqui você coloca tal coisa, para que você o simplesmente copie e cole. De acordo com os textos persuasivos, está feito como a Marina nos orientou, certo? E pronto, você vê. Aqui qual dor você deve colocar? O que você deve colocar aqui? Isso. E a carta de vendas fica pronta. Isso é inestimável. Eu vou te dizer exatamente o que você tem que fazer. Não vou fazer tudo por você, mas vou te mostrar onde encontrar toda a informação para que consiga fazer. Mas não vamos focar em criar o webinar agora, e sim em usar esse funil pré-instalado completo para que você saiba utilizá-lo. E depois apenas injete o mecanismo de conversão para que já fique funcionando. Sim, você pode vender com webinar, lançamento. Não vamos incluir neste treinamento, porque talvez seja um pouco mais complexo. Mas toda a capacitação está disponível caso queira fazer. O mesmo vale para desafio ou meteórico. Outra forma de vendas são as consultas 1 a 1, que é o que comentamos. Podemos direcionar de qualquer um desses sistemas para a consulta. Por exemplo, na segunda-feira, o Álvaro mandava do TikTok para a página de registro, do registro para o webinar, e do webinar para ir à consulta. Então, no webinar, o que ele vendia era a consulta. E na consulta, vendia o investimento. Ou seja, podemos vender assim. Se é um produto de alto valor, no webinar, vendemos a consulta. E na consulta, vendemos o produto. Esses são alguns mecanismos que temos. O que acontece? As pessoas dizem:
Nas redes sociais, mando direto para comprarem meu produto, mas eles não estão preparados para comprar, porque não estão informados. Então, se perdem muitas vendas. Temos que direcioná-los para uma carta de vendas, ou uma videocarta de vendas, ou até mesmo um híbrido. Carta de vendas plus videocarta de vendas. Isso ajuda-o a aumentar a conversão e vender mais. Já não é a mesma coisa mandar tráfego das redes sociais ou do anúncio direto para a compra de um produto. Agora direcionamos para que essa carta venda o produto. Se temos um produto de maior valor, podemos direcionar para um webinar e ali aquecer para vender o produto de ticket mais alto. Dessa forma, potencializamos.